Bem-vindos ao terceiro vídeo do canal. A gente vai continuar com a leitura, o próximo tópico do primeiro capítulo ainda. O tópico é como as pessoas são recebidas pelos seus entes queridos. E o autor ele começa contando uma citação de Joseph Smith e a antecipação desse encontro. Ele fala que uma coisa boa, positiva, é justamente o fato de que quando a gente morre, a gente vai estar encontrando nossos familiares. E o próprio, ele fala, é uma citação bem curta de Joseph Smith, que fala que ele já teve pai, irmãos, filhos e amigos que tudo passaram pelo véu. E assim, eles estão lá em espírito, estão no mundo espiritual e eles só estão ausentes por um momento, mas que breve eles iriam se reencontrar. E aí o autor volta na experiência de Peter Johnson para contar, só que dá ênfase agora nesse tópico do reencontro. E Peter Johnson é aquele que o anjo pediu para ele esperar, e aí ele vou reportar sua presença. Aí depois ele disse, você precisa saber, olha onde é que tá o seu corpo, porque você precisa saber de onde é que vão enterrar ele, porque é para sua ressurreição. Pronto, então é esse. Aí ele fala que o anjo falou assim, espera aqui um momento, que a sua irmã quer vir falar com você. E aí a irmã esperou um pouco e depois a irmã veio e aí a irmã... foi um encontro bem alegre. E ele fala que a irmã perguntou assim, você ficou ofendido porque teve que esperar? E ela explicou que ela estava fazendo um negócio que ela precisava muito terminar, era muito importante. E aí ele explica, o próprio Peter Johnson explica que anos antes dela morrer, eles tinham entrado num acordo de que, quem morrer primeiro vai cuidar do outro. Então ela disse assim, se eu morrer primeiro, eu vou cuidar de você na terra e você é a primeira a receber você no mundo espiritual. E vice-versa, né? E aí ela fala que é por isso que ela estava ali falando com ele antes de qualquer outro familiar. E aí eles conversaram, foi muito bom, um tempo muito bom conversando, e depois chegou a mãe e outros parentes e irmãs. E aí depois disse que o anjo falou assim, que ele ia ter que sair um pouquinho, porque um apóstolo que viveu na terra na dispensação dele queria falar com ele. É muito interessante pra mim também essa parte do acordo, sabe? Porque eu acho que talvez às vezes, eu falei um negócio, mas não deu. Eu acho que talvez, sabe, de cumprir a palavra mesmo, não é, eu falei, mas deixa pra lá, enfim, entendeu? Eu achei bem interessante, eu achei tão interessante, inclusive, que eu falei com a minha mãe, a gente vai fazer esse acordo, viu? Pode falar, fale aí, eu prometo. Ela, eu prometo. Então pronto, minha mãe eu sei que eu vejo primeiro. E aí, o autor depois volta também na experiência de Ella Jensen. Ella Jensen é aquela que ela morreu nova, 15 anos, ela morreu de escarlatina, que foi Lorenzo Snow que fez ela voltar. E aí ela fala, não queria ter voltado e tal. Toda essa parte a gente já viu nos outros tópicos passados. E aí aqui ele traz ela falando que quando ela entrou naquele corredor, que era muito grande, que não tinha fim e tal, ela foi encontrando, tinha um monte de gente que ela não conhecia, e tinha várias pessoas, e aí algumas pessoas ela foi reconhecendo. Ela fala que a primeira pessoa que ela reconheceu foi o avô dela. Ele estava sentado escrevendo, o que é bem interessante, né? Papel e caneta espiritual. Não sei, eu só sei que tá falando assim. Eu também já vi outras pessoas falando disso, tudo que a pessoa via assim... normalmente no mundo mortal, tinha no mundo espiritual. E aí, ela fala que aí ele olhou assim pra cima e viu ela. Aí, tudo bem, minha neta, não sei o que. Aí, enfim, falou. E assim ela foi nesse corredor encontrando, né, amigos. E aí ela fala que duas pessoas que ela encontrou foram duas tias. Que ela não tinha conhecido, mas tipo, uma tia... essa tia morreu quando ela era bebê. E aí a mãe, ela contando pra mãe essa experiência, né? A mãe fala, e como era essa tia? Ela fala, ela era assim, de cabelo preto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela, sim, é a tia Mary. E aí a outra, a mesma coisa, era a tia Sarah. Disse,
que essa Sarah morreu quando a mãe estava grávida da Ella Jensen. E eu acho, e aí falar, ela também descreveu, aí a mãe, é sim, você descreveu completamente, a tia Sarah. Então eu achei bem interessante também. E aí, o Henry Zollinger, também ele fala um pedacinho da experiência dele. Henry Zollinger era aquele que ele morreu numa máquina de feno. E aí, quando ele viu, tava lá a mãe e a irmã. E a irmã tinha morrido com 4 anos, só que ele via ela como um espírito de adulto. E aí ele fala que, ele não entra em detalhes aqui, mas ele fala que a mãe apresentou para ele gerações de 5 gerações da família do pai dele. Enfim, bem interessante, né? E aí depois o autor passa para um tópico da localização do mundo espiritual. Ele fala que Joseph Smith disse que não era muito longe. E depois ele cita o irmão Parley P. Pratt, que num discurso dele, ele falou que o mundo espiritual era nesse planeta, só que do outro lado do véu, tipo assim, por causa desse véu a gente não conseguia ver, mas era aqui mesmo, eu acho. Por isso, essa proximidade, né? Que todo mundo fala que é muito próximo. E também Brigham Young reforçou isso em discursos deles, falando que era aqui. E fala, tá, quando a gente vai... Porque Brigham Young fala muito assim, e a gente pergunta e ele responde. Ele faz a pergunta e ele responde. E aí ele fala assim, aonde é o mundo espiritual? Aí ele fala, aqui mesmo. Mas quando a gente vai para o mundo espiritual, homens bons e ruins vão junto? E ele falou sim. O que é muito interessante pensar que a gente vê aqui, né? Aqui nessa terra, tem homens bons e ruins. Tem pessoas que acreditam no evangelho, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que são mais ou menos, tem pessoas que são muito fiéis, tem todo tipo de gente. Então, lá também vai ter todo tipo de gente. Eu não sei exatamente como são organizados, obviamente a gente encontra nossos parentes, mas a gente também, talvez, pode encontrar pessoas que não têm uma fé muito forte ou não tem, porque a gente também só viu experiência boa, que eu já ouvi várias experiências de pessoas que encontram pessoas que são mais ou menos, não são muito boas não. Enfim, ou seja, do mesmo jeito que é aqui, é lá no sentido de que você não vai chegar lá só porque você tá no mundo espiritual, você vai acreditar em tudo que vão dizer pra você. Você tem que ter o seu testemunho firme aqui e lá também, pra não se deixar ser enganado, né? Uma outra coisa que Brigham Young aborda é que a gente vai para o mundo espiritual, só que você não pode ir para assim, eu quero ir, você só vai para um lugar que você é permitido. Foi isso que ele quis dizer, para resumir. O autor do livro, ele chama a atenção para aquela situação de Eliseu, de Eliseu, quando ele pede para o Senhor abrir os olhos do servo para que ele veja. E ele vê ali mesmo, ou seja, aqui mesmo, dando a ênfase de que o mundo espiritual é aqui mesmo, é só existe um véu que a gente faz que a gente não enxergue. E aí o próximo tópico, eu não sei se vou conseguir falar ele todo, mas o próximo tópico é de um aumento de capacidade quando a gente tá em espírito, o que é muito interessante, né? Porque a gente já sabe, já foi dito que a gente se sente assim, a mesma pessoa, não muda nada, mas aparentemente a gente tem uma capacidade maior. E isso é muito frequente a gente ver nas experiências de quase morte. Ele fala assim, o autor chama fala que o corpo ele é um pouco limitante do que a gente pode fazer. E aí ele fala a citação de Orson Pratt, que fala assim: a nossa felicidade aqui é regulada em tamanho muito grande por causa de coisas externas. E uma delas é o nosso corpo mortal. A gente não é permitido crescer demais e não se tornar assim muito grande. Eu acho que o que ele fala assim é fazer muito mais coisas. É porque a gente às vezes não tem a noção de fazer o quê, porque a gente não sabe o que é capaz. Mas, por exemplo, ele fala
que uma coisa que ele cita é de cores. Outras pessoas citam isso também, de ver cores que a gente não vê aqui na Terra. Ou seja, a gente vai ver muito mais coisas. Então, assim, tipo, a gente vê uma árvore, ela vai... bonita. Mas lá ela vai parecer muito mais bonita, porque ela tem cores que são... Parece que tem vida. Muitas pessoas falam isso. E aí, Brigham Young fala, assim, que a luz e a glória do outro departamento, ele fala do outro departamento, ele diz que é simplesmente sem palavras. Muito melhor do que esse local aqui. Ele fala assim de uma maneira bem assim, do que esse saco de sei lá o que, enfim. Ele fala assim, se referindo ao nosso corpo, é até um pouco triste, assim, nosso corpo aqui, as coisas bonitinhas, a gente admira tanto. E aí, menino, isso aí não é nada. Enfim, ele fala, e aí Brigham Young acrescenta da rapidez do nosso pensamento, e tipo assim, você pensar, eu queria ver Jerusalém. Você vai, em 1 minuto, tá lá, nas ruas de Jerusalém. Então, a gente não é limitado pelo espaço e pelo tempo. Fala que se eu queria ver Jerusalém lá na época de Jesus Cristo, você vai ver, entendeu? Então, a gente não tem essa limitação, as limitações daqui da Terra. E aí ele menciona a experiência de Brian Stevens, mencionando esses aspectos. Esse Brian Stevens, ele apareceu para o pai dele num sonho, na noite de 3 de fevereiro de 1887. Ele tinha morrido de tétano. E aí o pai dele conta, né, que viu o filho dele e ele tinha uma luz, assim, muito brilhante. E vestido um Robin muito branco. E fala que o rosto dele estava, tipo, transfigurado e tinha muita luz e muita beleza. E aí fala que ele se movia como se fosse flutuando. Ele usa umas palavras aqui, ele se movia, mexia a cabeça e fazia um pequeno movimento e se mexia, enfim, voando, né? Ou seja, mais uma vez reforçando que não tem essa limitação aqui da gravidade. E aí ele pula para outra experiência de Walter Monson, que morreu de uma hérnia estrangulada. Ele fala que ele acordou assim, pensando normal, como todo mundo fala, né? Se sentindo totalmente normal, só que em um outro estado, assim. E aí ele fala que ele olhou para o corpo dele e viu que o corpo dele tava com os olhos fechados e tal, com a boca meio aberta. Mas ele não tá se sentindo com dor nenhuma, inclusive ele tá se sentindo muito, assim, livre. E uma paz imensa na mente dele. E uma sensação, assim, de amor. E ele fala que foi a melhor experiência que ele já sentiu. E ele perdeu a sensação de tempo e espaço. E também ele fala que não sentia a gravidade, ele se movia, assim, facilmente. E aí o autor traz algumas citações de pessoas variadas. Uma é de Joseph Smith, que ele fala que quando a gente está entre o período mortal e a ressurreição, esse período do mundo dos espíritos, a gente não está num estado perfeito, mas a gente tem o privilégio de estar lá andando pelo meio de seres imortais, de aprender e de talvez estar na presença de Deus. A gente não tá na nossa capacidade máxima lá, que é o destino que a gente procura. O que é muito interessante, porque assim, eu já vi algumas experiências de pessoas que tiveram a experiência de quase morte e elas tipo assim, a visão obviamente delas se expande, porque elas têm essa experiência dessa capacidade maior e elas acham que eu experienciei o topo, o máximo, a gente é muito mais do que isso aqui na Terra. Só que aí, como eles não têm um conhecimento ainda assim um pouco mais limitado, a gente pode ver que essa capacidade do mundo espiritual ainda não é tudo que a gente pode adquirir. Então as pessoas podem ir para o outro lado e pensar, não, eu vi tudo que tinha para ver, porque eu morri, fui lá e vi. Só que ainda tem muito mais do que isso, né? E aí, Brigham Young, ele fala, se eu quero ver Jerusalém como era na época de Jesus Cristo, aí você vai lá ver. Só que ele fala que as coisas foram criadas primeiro espiritualmente, depois, vamos dizer, mortalmente. Então você vê elas
espiritualmente, quando elas estão no seu estado espiritual. E aí ele faz a referência das escrituras de Moisés, o irmão de Jared, que eles ambos falaram que viram com os olhos espirituais, que eles viram o mundo, as pessoas que existiram e iriam existir, e eles viram com os olhos espirituais, que os olhos naturais deles não seriam capazes de ver isso. E Orson Pratt segue falando, ele é muito interessante esse discurso aqui. Ele fala que nesse estado, novamente, entre esse período mortal e a ressurreição, a gente vai aprender muito mais, porque a gente não só tem os 5 sentidos, visão, audição, olfato, essas coisas. A gente tem muito mais, ou ele é muito mais ampliado. Ele fala que a gente tem muito mais sentidos. Por exemplo, ele fala que memória. Aqui no nosso corpo falho, ele fala que a gente aprende uma coisa, mas aí daqui a 3 dias a gente esqueceu. E aí ele fala que não, que a gente vai ter a capacidade de lembrar muito mais e de adquirir muito mais. E aí é muito interessante que ele fala assim, que a gente vai ter uma lembrança de tudo que a gente já aprendeu na vida. Então, tudo que a gente já leu, já aprendeu um dia, apesar de que a gente não lembra, a gente vai lembrar no mundo espiritual. O que é muito interessante, porque casa com a escritura que fala que fala que a gente vai ter um perfeito conhecimento dos nossos pecados. Pois é, porque a gente vai ter um perfeito conhecimento de tudo. A gente vai se lembrar de tudo, dos pecados, coisa boa, de tudo. Ou seja, é muito importante, porque às vezes a gente passa pela nossa vida fazendo as coisas, besteira. Imagina isso tudo acumulado, você lembrar de tudo que você fez, de todo mundo que você, uma pessoa que você foi um pouco chata, assim, mas foi uma coisa super rápida, passou, você até esqueceu. Aí você vai lembrar de tudo. Pra uns vai ser um baque danado. Eu acho que pra mim também, enfim. A gente nem se lembra. Só que eu acho, aqui não falou ainda, e eu nunca vi ninguém falando sobre isso, só que, e minha mãe, até eu comentei com ela sobre isso, e ela, mas o que acontece quando a gente se arrepende? É uma boa coisa da gente pensar, né? Será que, não sei se apaga da nossa memória, talvez a gente se apague, mas aquilo não nos afeta mais, porque a gente mudou, enfim. Vale pra gente lembrar, pra gente viver intencionalmente, né? Não vou fazer isso, vou ser bom intencionalmente. Não, besteira. Outra coisa que ele fala que melhora é a visão. A gente não só vê, eu tô olhando pra aqui, eu só vou ver aqui. Ele fala que você vê tudo ao redor, 360. Já vi experiências de quase morte que eles falam exatamente isso, várias. Muitas. E aí, ele menciona Heber C. Kimball teve uma visão, não foi uma experiência de morte, mas ele teve uma visão que ele viu além das paredes. As paredes não impediam a visão dele e ele via outras coisas. E aí Orson Pratt fala mais uma coisa que melhora, que é a capacidade de pensar, que a gente vai ter muitas ideias ao mesmo tempo. Então, tipo assim, a gente é como se tivesse 5 cérebros, os 5 pensando, cada um aprendendo um negócio diferente. Só que eu acho que deve ser 5, deve ser muito mais, não sei. Só sei que ele fala que a gente vai ter uma capacidade de pensar, que ele fala assim, porque aqui a gente só tem um canal de pensamento e uma linha de pensamento. Lá a gente vai ter várias. Então, o conhecimento que a gente vai adquirir lá é muito grande. E o nosso nível de compreensão é muito grande e a gente vai reter todo esse conhecimento. Muito bom, né? Eu acho que eu vou, como não tem espaço e tempo lá, eu fico pensando, caramba, eu vou querer aprender sobre tudo. Relacionado à Terra, eu acho que eu vou passar uns 5.000 anos só aprendendo. Cadê o Wayne? Tá aprendendo. 5.000 anos se passou. Só que lá vai ser como se fosse bem rápida. Não sei. Dá até um nó de pensar. Então, esses foram... Esse ainda tem mais um pouquinho do capítulo 1. Mas esses foram os temas
das nossas capacidades são aumentadas. O próximo tema é o finzinho do capítulo 1, mas eu vou ter que terminar para não ficar muito grande o vídeo, mas fala sobre as nossas limitações. Eu tô muito curiosa para saber quais são as nossas limitações, porque parece que a gente vai ficar super homem, né? Do outro lado. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, gente.